Olá pessoal, estou aqui novamente, depois de 2 dias ou 3 dias aí afastado, resolvendo uns probleminhas. Estou aqui de novo para conversar com vocês. Eu peço perdão pelo horário, porque eu preciso aproveitar a iluminação aqui do dia, né? À noite é muito complicado aí o problema da iluminação. O Facebook não tem uma ferramenta que torne esse vídeo mais claro ou de acordo com a luz do ambiente. Então, a gente se obriga aí a fazer durante o dia. Outro problema ainda do Facebook é a questão da conexão, né? Exige uma conexão, não vou dizer forte, mas bem limpa, né? A região que eu moro aqui, passam aviões por cima, como está passando um agora, por cima. Então dá uma interrompida no sinal. Pessoal que for entrando, por favor, escreve alguma coisa no comentário para eu saber com quem eu estou falando, porque não aparece aqui, né? Para mim o nome. Eu tô com um tema hoje bem polêmico, né? E eu acho que todo mundo vive isso de alguma forma, né? E eu gostaria de conversar com todo mundo, na verdade, não só com esses que vão me assistir agora, mas não só eu conversar, como as pessoas conversarem entre si, né? Quem é praticante da nossa religião, de alguma forma, trazer esse assunto aí para a pauta dentro dos seus terreiros. É muito importante a gente falar sobre a religião, dar doutrina teórica, né? Até doutrina prática, tudo isso. Porém, como vivemos em sociedade, os nossos terreiros estão estabelecidos normalmente em zonas urbanas, então a gente precisa rediscutir essa questão, né? Quando eu falo em zonas urbanas, as pessoas têm que compreender que muitas vezes os terreiros são estabelecidos em zonas rurais. E com o passar dos anos, a cidade vai se construindo à volta. Então não é que esse terreiro quis se instalar no meio da cidade. E é exatamente o meu caso aqui. Boa noite a todo mundo que está entrando. É muito bom colocar o nome embaixo no comentário, porque eu sei quem está aí, né? Por exemplo, eu sei que a Fernanda está aí, o Alcide Ávila e a Elizabeth. Aí eu consigo me referir pelo nome, né? Espero que mais pessoas entrem aí para ouvir um pouquinho do que eu tenho a falar e até comentar isso aí embaixo, nos comentários do vídeo. Tá certo? Eu sei que está no horário das pessoas saírem dos seus trabalhos, quem trabalha fora, né? Normalmente é o horário normal. Muita gente está na rua ainda, esperando para pegar o ônibus ou no carro, ou enfim, e está se dirigindo aí para as suas casas. Eu preferiria fazer esses vídeos mais tarde, porque eu sei que daí as pessoas já estariam em sua casa. O problema é a iluminação, como eu disse. Então, como eu estava dizendo, um exemplo aqui meu, né? Quando eu comprei esse terreno, né? Ele ficava no meio de um arvoredo. Campo para lá, campo para cá, campo para trás, campo para frente. Quer dizer, eram raras as casas de moradia ou de residência que tinha aqui. Quando eu comprei, eu fiquei muito contente, porque além da gente estar em contato com a natureza, né, ter todos os chás e plantas medicinais que a gente utiliza na Umbanda, ter acesso a isso aí, né, a gente podia praticar a nossa religião debaixo do pé de árvore, na sombra de uma árvore, e fazíamos isso, entende? Exatamente aqui onde está o barracão, era a sombra de 3 árvores, acopada delas, né? Então a gente fazia a sessão de Umbanda debaixo da árvore, ou das árvores, entende? A questão é que os terrenos no entorno foram sendo vendidos, né? O pessoal começou a dividir esses terrenos, que eram terrenos a metragem deles de zona rural, né?
lotes, como se chama, e aí começou a encher de casa. Casa aqui, casa ali, do ladinho, na frente. E a gente também, para poder construir uma cobertura para o pessoal poder ficar embaixo, também, infelizmente, tivemos que ir se livrando, né, entre aspas, de algumas árvores. Infelizmente. A coisa que é o seguinte, o terreiro já estava aqui, e as pessoas vieram depois, entende? Os moradores externos, né? E isso acontece no Brasil inteiro. Ou melhor, está acontecendo no atual momento esse conflito de interesses, né? E até de convivência pacífica. Nós sabemos que os templos de religião, seja ele qual for, eles realmente emitem um som que sai para fora do espaço, né? É diferente de uma empresa, por exemplo. Uma empresa, quando ela vai se estabelecer hoje em qualquer lugar do mundo, essa empresa, essa indústria, ela tem que procurar aí os órgãos competentes e até engenheiros ambientais para que se faça uma análise do impacto ambiental que essa empresa vai gerar naquela região, né? Mas a gente está falando de grandes empresas, grande porte, uma grande quantidade de resíduos, tanto químicos quanto resíduos sonoros, né? E realmente uma empresa trabalhando 24 horas por dia, emitindo ruído ou emitindo resíduos, né, orgânicos ou químicos, ela acaba danificando toda uma comunidade, até um município inteiro. Mas caso é que nossas casas de religião estão sendo tratadas como se fossem empresas, do ponto de vista jurídico. Entende? É esse ponto que eu quero ressaltar, né? Esse vídeo eu estou fazendo, eu não estou me queixando, eu estou alertando os irmãos de outras casas de religião, que eu sei que a maioria que me assistem são ou pertencem a alguma casa de religião, para que se já precavem ou precavenham em relação a isso, né? De entender essa lógica. Caso é que, como eu disse, não existe uma legislação específica para os templos. Todas as leis que são criadas ao longo dos anos, elas são criadas de forma tal que contemplam essa atividade comercial e industrial daquela localidade, daquele município, daquele lugar, né? Nunca se pensou ou nunca se imaginou que isso acabaria refletindo nos templos religiosos, seja de qualquer ordem, né? O que eu acho engraçado, e eu como sou um pensador, o que eu acho engraçado é que toda cidade que tu vai, eu fui em muitas cidades do interior, né? Fui, por exemplo, em Santa Catarina, na região de Laguna, tu pega ali umas vias internas, ali umas estaduais, e tu sobe morro, desce morro, e tu chega numa localidade ali, né? Uma cidadezinha, uma cidadela. O que se vê nessas cidades? Se vê uma prefeitura, se vê uma delegacia de polícia, se vê uma rodoviária para se embarcar nos ônibus, né? E se vê o que mais? Uma igreja católica. Exatamente. As cidades eram e são concebidas, o seu plano urbano ali, eu não sou político, eu não entendo disso, mas esse plano piloto da cidade, ele é concebido com, vou repetir, uma rodoviária para que as pessoas entrem e saiam da cidade, a prefeitura, onde vai ficar estabelecido ali o poder executivo, a polícia, né, a sede da polícia ali, tudo junto, e a igreja católica, né? Isso desde sempre, desde o princípio em que há essa igreja católica, né? Desde que se data essa igreja católica. No Brasil já entrou dessa forma. Quem estudou na primeira série ou na segunda série estudou aí a colonização do Brasil, né? Descobrimento do Brasil,
A primeira coisa que o cara faz é descer do navio, ir lá e encravar uma cruz, e chamou a terra de Vera Cruz, se não me engano. Se tiver algum professor de história que puder me corrigir aí embaixo, se eu estiver errado. E ali ele reza a primeira missa no Brasil, em comunhão com o governo, ou com a representação do governo de Portugal. Então, isso demonstra, principalmente falando de Brasil, que a religião e a política sempre andou de mãos dadas, entende? Sempre andou. A religião é um poder paralelo aos poderes, sempre foi. Sempre foi. Onde é que aconteceu o problema? Onde é que deu esse problema que hoje somos enquadrados em leis que as igrejas católicas não são? Acredito que na dissidência. Quando tu sai daquele sistema pré-estabelecido nos governos, aí começa a dar problema. Porque o que me consta, uma igreja católica, desde o princípio do Brasil, ela montava ali um barracão, né, a capela, e ao lado uma torre, a Torre do Sino. Não existe igreja católica sem uma Torre do Sino ao lado. Para que se faz essa torre? Por que tem um sino lá em cima? Para avisar a comunidade de que haverá uma reunião religiosa naquele local da Igreja Católica. Então avisa, nessa concepção de cidade ou mini-cidade, isso tem até hoje no Brasil, se avisa o prefeito, se avisa o delegado de polícia, se avisa os moradores, se avisa os camponeses. Quer dizer, esse sino ele ressoa e vai o som dele aí para no mínimo 5, 10 quilômetros no entorno da igreja, avisando que haverá uma reunião religiosa, porque esse poder paralelo da religião, ele sempre aconteceu desde o princípio do mundo. Aliás, eu acredito que os poderes, os 3 poderes, isso é uma filosofia minha, eles são uma, não vou dizer dissidência, mas eles são uma espécie de divisão desse poder da religião. Entende? Para que o sacerdote se preocupasse somente em doutrinar religiosamente. Ficasse atento somente à questão da orientação espiritual. Eu não estou dando aula para ninguém, não tenho esse direito. Eu estou passando para vocês o que eu refleti sobre isso, entende? E aí o que acontece nessa comparação da Igreja Católica, da concepção das zonas urbanas até então, se pensou na Igreja Católica e se pensa até hoje. Quando uma Igreja Católica ela quer abrir uma arquidiocese, ou sei lá, alguma coisa do gênero, eu não entendo de Igreja Católica, mas um prédio que vai estar junto da vila com o intuito de dar auxílio social àquela comunidade, caso de comunidades carentes. Quando ela quer prestar um papel ali, tá certo? Carismático, né? Que eles chamam. E principalmente catequizar estas pessoas, porque o objetivo dela é catequizar essas pessoas, os governos dão todo o financiamento para que se construa essa nova capela, ou nova arquidiocese, sei lá como é que chama. Eu não entendo de igreja católica. Mas para construir esse novo prédio, todo o entorno dela é doado pelas prefeituras, tá certo? E até pelo governo federal, a construção disso. Lá dentro da vila, entende? E lá dentro da vila, esses paróquios, sei lá como é que é o nome que chama, esse povo que está lá da Igreja Católica, eles tocam o sino, eles fazem chamada, eles sei lá o quê, né? Depois dessa explicação muito conturbada que eu fiz aí, o que eu quero comparar? Eu quero comparar, explicando agora a situação da nossa religião provinda especificamente das regiões tribais, seja em África, seja por parte dos indígenas. Qualquer um que estuda um mínimo sobre comunicação, hoje a gente está falando aqui por vídeo, vai compreender
que o primeiro instrumento de comunicação do mundo foi o tambor. Sonora foi o tambor. Uma tribo indígena, quando ela queria avisar que estava em guerra ou que entraria em guerra, ou fazer uma chamada para que os seus comparecessem na aldeia, urgentemente ou não, se utilizava o tambor. Quando uma tribo queria se comunicar com outra, utilizava o tambor. Um toque. Se eu tiver errado, vocês me digam. Escreve nos comentários. Entende? Então, o tambor, como instrumento de comunicação, ele é utilizado desde o princípio do mundo. E não é só dos africanistas, não é só por parte dos indígenas, aborígenes, etc. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Trazendo isso para a concepção religiosa que havia e há inerente e incrustada nesse povo milenar datado do princípio do mundo, que são nossos ancestrais, a lógica desse tambor também era para uma reunião religiosa. Religiosa no seguinte sentido: essa festa da comunhão em torno do alimento, onde todos se reuniam, iam lá pedir a bênção aos seus deuses, no nosso caso aos orixás, fazer seus presentes, dançar à volta da fogueira. Por que a fogueira? Porque a fogueira afugentava os predadores, os animais, e também trazia luz, luminosidade para aquele ambiente, e aquecimento. Então se fazia todo esse rito, esse ritual, no entorno da fogueira, ao som dos tambores, avisando para as pessoas, para que elas viessem até aquela localidade ali, aquele local sagrado, para que se fizesse uma comunhão no entorno desse sagrado. Por que eu estou falando tudo isso? Entende? Por que eu estou falando tudo isso? E tem detalhe, eu não falei ainda. Esse toque desse tambor, além de servir de instrumento de comunicação, ele também servia e serve até hoje, nos dias de hoje. Se hoje tiver uma sessão, hoje é sexta-feira, vai ter várias, né? Sessão, gira, cada um chama de um jeito. Batuque, xirê, vai depender da religião afro-brasileira, vai tocar uma coisa dessas, né? O toque do tambor, ele é utilizado como forma de chamamento para as classes espirituais, para as vias espirituais, para os seres espirituais. Sejam eles orixás, inquices, voduns, sejam guias de Umbanda, sejam Exus e Pombagiras da Quimbanda, etc, etc, etc. Então esse ritmo empregado, de acordo com esse ritmo, todo mundo sabe o que eu estou falando, principalmente nas nações, seja candomblé, batuque, etc., o ritmo empregado no tambor, ele dita um ato. Dita um ato que será executado ali no momento. Entende? Ele dita um descarrego, ele dita N coisas. Na Umbanda e na Quimbanda é fundamental. A entidade que quer se chamar, será empregado esse toque no tambor. O guia-chefe do terreiro é ele que tem a voz, o comando, o direcionamento do tambor, porque ele comandando o tambor, ele comanda todo o resto, ele comanda essa reunião espiritual nesse sentido. Então ele vai puxar, que é um termo usado aqui no Rio Grande do Sul, ele vai dar o tom do toque e ele vai dar o ponto que será cantado. No caso de Umbanda e Quimbanda é chamado de ponto cantado, no caso dos cultos mais a orixá, chamado de rezas. Então é eles que vão dar esse tom, para que se chame essa falange, né? No caso da Umbanda e da Quimbanda. Vejam que o tambor, para nós, ele é o esteio da casa. Ele é o esteio da casa. Não se imagina a religião africanista ou derivadas delas também, porque são várias na África, sem o toque do tambor ou do atabaque. A partir do momento que tu diz que isso tudo deve ser feito dentro de uma caixinha vedada e velada no sentido de não aparecer para ninguém, tu está cerceando um direito milenar de uma raça, de uma etnia. Raça, todos somos seres humanos,
mas de uma etnia toda e até miscigenada de existir. De dar prosseguimento no que para nós é o principal, que é uma coisa chamada ancestralidade. A palavra que eu mais ouço falar dentro dos debates que eu participo, seja em grupos específicos de nação subentende-se candomblé, batuque, etc., culto a orixá, inquice e vodum, seja em grupos específicos de Umbanda e seja em grupos específicos de Quimbanda, ou até mistos. A palavra que eu mais ouço falar, devemos respeitar o sagrado, devemos respeitar o rito e a ritualística, devemos respeitar o folclore. Entende? Eu estou fazendo esse vídeo hoje fugindo do padrão e trazendo, como eu disse, para discussão entre os meus irmãos praticantes, seja de qualquer religião afro-brasileira, ou seja até de religiões que são simpatizantes, como no caso religiões ou seitas ou práticas, cultos, etc. Eu não quero colocar isso como exclusivo para um grupo. Mas a partir do momento que tu cerceia um direito de um grupo A, tu está tendo uma jurisprudência para o grupo B, C, D e assim por diante. Hoje isso atinge as religiões afro-brasileiras. Entende? Amanhã está pegando os luciferianos, amanhã está pegando os satanistas, depois está pegando os maçons, depois está pegando os Rosa Cruz, depois está pegando os budistas, depois está pegando os islamitas ou muçulmanos. Eu não entendo muito dessas outras religiões. Estou tentando citar algumas, só para que vocês compreendam. E já está pegando os evangélicos. Porque essa adequação a essas leis está sendo cobrada dos evangélicos e das religiões afro-brasileiras. Gente, eu peço, por favor, que vocês conversem esses assuntos dentro dos seus ilês, dentro dos seus terreiros, das suas casas espirituais, junto da sua mesa, com seus familiares que são simpatizantes ou praticantes dessas nossas religiões, e converse sobre essa atividade do tambor e do atabaque, dos instrumentos de percussão que são milenários. Eu comparo o tambor e o atabaque a como se fosse o coração da religião, porque é ele que emprega o batimento, ele que dita como tudo vai funcionar, entende? Ele é inerente, ele é principal. A partir do momento que tu arranca esse instrumento da religião, tu está fazendo o corpo todo morrer. A religião vai perder a sua identidade. Por favor, se tiver algum babalorixá ou alguma ialorixá que esteja me escutando agora, escreve aí embaixo se ela consegue fazer um xirê ou um batuque sem o tambor ou sem o atabaque. Me diz, escreve aí embaixo. Não, eu consigo fazer um batuque todo, né? Sem o atabaque ou sem o tambor. Não consegue. Ah, mas João, mas tu tem que fazer uma acústica do lugar de maneira tal que esse som ele não saia para a rua. Então nós vamos quebrar um preceito fundamental. Preceito fundamental, logo fundamento. Todas as reuniões religiosas, elas devem ser de portão aberto, porta para a rua. Porque, novamente, eu volto à situação do tambor desde o princípio do mundo. O tambor faz o toque, conforme a batida do toque, subentende-se que ali há uma reunião. E aquilo é o chamamento da comunidade para que compareça nesse terreiro, nesse templo. Então, o templo trabalha, assim, de portas para a rua. Essa porta aberta
dá a liberdade para que moradores circunvizinhos, ou quem está passando, para que ele se interesse por isso e adentre nesse templo. E as pessoas que têm essa capacidade até mediúnica, em alguns casos, como se fala na Umbanda e Quimbanda, ou serão possíveis cavalos de santo, esse despertar religioso se dá pela audição desse toque, pela curiosidade, pelo interesse. O teu orixá vai te guiar até aquela casa. Ou eu estou mentindo? Por favor, os babalorixás e alorixás escrevam embaixo. Como é que tu vai selar uma casa para que o som não saia para a rua? Se a moral é sair para a rua. Na Umbanda tem um ponto muito bonito, que a gente canta aí, normalmente em desenvolvimento. Tambor, tambor, vai chamar quem morar longe, tambor. Aí vem Oxóssi das matas. É cantar diferente conforme na casa. Mas a lógica é o tambor chamar quem mora longe. Vamos virar seitas religiosas escondidas dentro de tavernas, ocas. Assim como para os católicos e para os evangélicos, Jesus Cristo tinha que fazer, simbolizando a marca de um peixe, um símbolo de um peixe, para mostrar o caminho para esses interessados irem às escondidas, num lugar escondido, fechado, lacrado, em que ninguém poderia saber que ali estava havendo o encontro religioso. Porque se soubessem, o governo da época, né, através de seus soldados, ia lá e matava todo mundo. Ou multava todo mundo. Isso desde Roma e etc. Chegamos nesse tempo, minha gente. Ah, João, mas é só o tambor. Eu fecho a acústica da minha casa, compro um container lá, a gente se enfia pra dentro, lacra aquilo ali com borracha de geladeira na volta pro som não sair pra rua. E aí? Morre todo mundo asfixiado? Entra alguém lá pra dentro com o vírus de uma gripe ou outra doença transmissível e pela falta de circulação de ar morre todo mundo ali ou se contamina todo mundo com aquilo ali? O lugar tem que ser arejado. Tem que haver uma troca. E isso os médicos entendem. Ah, mas aí tu põe ar-condicionado lá. O ar é condicionado naquele local. Ele não tem um purificador de ar. Né? É complicado. Para quem não entende do culto, é fácil escrever uma lei. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui ventiladores para o verão. Eu não tenho ar-condicionado no meu terreiro. Quando eu faço uma sessão que vem muita gente, que todos se incorporam ali, né? O número grande de entidades em terra, e aquele ventilador eu coloco ali para que dê uma trocada no ar, para que não fique um ambiente, como eu disse, para que não se propaguem doenças e até para as pessoas não terem desmaios por falta de oxigênio. Então, para fazer uma trocada desse ar aí, eu não sei me explicar em relação a isso. Aonde o ventilador pega, as entidades não param embaixo. Entende? Pelo menos aqui na minha casa é assim, acredito que na de vocês também. Põe o ventilador ali, as entidades, ó, fica aquele buraco no meio. Esse ar forçado não condiz com o sagrado, com o ancestral. Não se tinha ventilador em África. Né? Eu não estou dando aula de religião, como eu disse, se tiver outros babalorixás, escrevam embaixo. Quando um orixá chega em terra, a primeira coisa que ele faz é ir na porta dar seu ilá, seu grito, seu brado. Esse brado ele se espalha pelo mundo, ele vai chamar suas falanges, né? Assim mais ou menos para o pessoal entender. Entende? Tem outro papo aí mais adiante, mas eu não estou querendo entrar em fundamentos. Só para o pessoal burro, ignorante que fez essas leis e que não sabe disso, que isso é feito em céu aberto. Ele vai até a porta, mas essa porta ela tem que ter uma área descoberta para que ele se exponha como se fosse expor ao mundo, né? Para que esse brado percorra, vá longe. Chamado de Ilá. Na Umbanda tem isso também, a gente não chama de Ilá, a gente não chama de brado, né? Quem conhece Oxóssi, quem conhece Jurema, vai na porta, assobia, cada um tem o seu jeito. Exu a mesma coisa. E aí?
com o teu terreirinho fechado dentro de um container, para não sair som para fora, como é que essa entidade vai dar ir lá na porta? Me diz. Eu só quero que vocês me ajudem a entender essa lógica. Então nós já estamos aí havendo um conflito nessa questão aí, que é a questão do fundamento do tambor, do som produzido por ele, que ele tem que sair para a rua, do portão aberto, que tem que ser aberto para a comunidade passar na frente e ver que ali tem sessão, né? Assim como acontece nas igrejas. Eu não conheço uma igreja católica evangélica que quando eu passo na frente e tem missa ou uma reunião religiosa ali, um culto, que a porta não esteja aberta e dê para olhar lá para dentro, para ver a atividade que está sendo feita ali dentro. Né? Então a porta aberta. Aí estão falando agora, mas se tu tem, que o pessoal tem que ver, põe uma porta de vidro. Você sabe o custo de uma porta de vidro temperado? É muito complicado e muito complexo. Um templo religioso com uma porta de vidro temperado, entende? Muito complicado. Parece que somos a Boate Kiss. Ou somos uma discoteca, ou somos um baile, uma boate, que ali tem uma multidão, né? Muito complicado. Exigir de uma boate de 5, 10 mil pessoas, exigir para um terreiro que se exige para uma boate de 5, 10 mil pessoas. Muito complicado. Eu compreendo a lógica disso. Não sou doente. Eu entendo que um lugar onde se aglomeram muitas pessoas, há o risco de incêndio, pode haver uma tragédia. Precisa de porta aberta para o povo sair. Aí vem a questão da porta aberta do templo. Por quê? Quer dizer, o povo tem livre acesso de entrada e saída. Entende? Tu imagina tu colocar uma porta de vidro no teu terreiro e ter que sair 30, 40 pessoas correndo porque está dando um incêndio lá dentro. Vai inviabilizar essa questão. Então, outra coisa que eu queria falar, ninguém é doente mental, já entendeu. Nós sacerdotes, fomos ensinados a fazer religião. Somos bons na questão da religião. Nós não temos como parte obrigatória do ensino doutrinário de religião, seja ela qual for, questões de política. Política, que nem vai se votar dia 2 agora, política. Nós não temos como parte doutrinária e de ensinamentos, não faz parte desse currículo, tá? Questões de direito, seja civil, penal, seja tributário, seja sei lá o quê. Nós não temos formação nesse quesito de questões ambientais. Meio ambiente, ecologia. De uma forma tal que seja como os engenheiros ambientais têm. Etc, etc, etc. Questão do tributário. Entende? Então o que acontece? Ou se transformam os sacerdotes em super experts em várias áreas, e aí isso faz parte desse currículo, que em vez de 7 anos vai virar em 20, o tempo necessário para se formar um sacerdote, vai ter que fazer uma universidade disso, uma universidade daquilo, uma daquilo outro, né? E vai se transformar num super sacerdote dotado de todos os ensinamentos, que eu acho impossível, né? Ou se subentende-se que o que aquele sacerdote sabe fazer é religião. Somente religião. Mas nada além de religião. Que ele está ali como orientador espiritual. E comportamental, por que não? Um terapeuta. Que durante muitos e muitos, até milênios, estas religiões representadas através de seu sacerdote tinham apenas um único cunho: chegar onde o Estado não chega, porque nem o Estado havia até então, esse Estado político, né? Então o que acontece? Não sei se é uma briga de poderes, não sei se isso é uma
uma fatalidade para a qual caminhamos, na extinção das religiões. Não vejo essa extinção, essa praga, fazendo em comparação, recair sobre a Igreja Católica. Não vejo. Não vejo igrejas monumentais, chamado igrejas virtuais, que têm bilhões de dinheiro, sofrerem com isso, porque, afinal de contas, tem bilhões de dinheiro. Não vejo eles tendo esse problema. Não vejo porque terão. O dinheiro fala mais alto, vocês sabem disso. Mas eu vejo, por mim e por centenas de outras casas que presenciei, que conheço, outros sacerdotes, centenas que conheço pessoalmente, de eu ir numa vila que a prefeitura lá não vai para fazer o esgoto, ela não vai lá para botar energia elétrica, ela não vai lá botar um posto de saúde, ela não vai lá fazer alguma campanha social de alguma forma, ela não vai lá oferecer curso, ela sabe que lá está tomado por drogas e por traficantes, que a única opção que esse jovem tem é entrar no mundo do tráfico. Lá ela não vai para isso, mas ela entra lá para ir lá na casa do macumbeiro, que é assim que eles entendem, ou lá na casa do pastor, que muitas vezes veio de dentro da cadeia já convertido, porque eles dão testemunho, eu vim convertido, porque eu matei, porque eu roubei, porque eu era usuário, sei lá, não estou querendo dizer que todos, mas ele vai lá na casa do pastor, ele vai lá na casa do sacerdote, seja de Umbanda, Quimbanda, ou seja de nação, ele vai lá dizer que o cara tem que ter ar-condicionado dentro do terreiro, que o cara tem que ter uma porta de vidro, que o cara tem que ter extintor de incêndio para essa categoria, para aquela outra, que ele tem que ter um plano de incêndio que leva 2 anos para ser aprovado, que isso custa R$5.000, que só a licença dita ambiental custa R$1.900, para um povo que não tem condições nem de pagar a luz, que usa gato. E eles não dão 1 centavo para isso. Te vira, magrão. Te vira. Te vira ou te converte ao catolicismo. Porque a Igreja Católica está ali na esquina e eles estão recebendo dinheiro do governo. Ou eles têm, nessa questão do clero, né, nessa questão do Vaticano ser a organização mais rica do mundo, em ouro e tudo isso, em posses, eles têm grana para isso. Cidade de Gravataí, há uns anos atrás, se dizia que 60% dela tinha sido doada para os jesuítas. Eu comprovei isso e comprovo. A maioria das terras de Gravataí, terras longínquas, não estou falando de terreninho de esquina, estou falando de fazendas e fazendas e fazendas. Gravataí dividindo-se, 60% pertencia aos jesuítas. Porque aqui foi a segunda cidade no estado do Rio Grande do Sul a ser, vamos dizer assim, colonizada nesse sentido pelos jesuítas. Além de outras também. Mas a igreja que temos aqui no centro, ela data de muitos e muitos anos. Então as terras eram doadas para os jesuítas como quem dá milho para pombo. É muita diferença de poder econômico. Muita diferença. Muita diferença. Tu entende? Outra ressalva que eu devo fazer. Os terreiros de Umbanda, Quimbanda, Nação, nós não cobramos, eu vou explicar aqui, a gente não cobra dízimo de ninguém. Ah, o cara lá é advogado, ganha R$6.000 por mês, vai me dar 600 aqui, 10% do teu salário. A gente não passa sacolinha. A gente não pede oferta para comprar a chave do céu. Eu não estou falando mal dos evangélicos, eu estou fazendo uma comparação para que se compreenda a diferença de poder econômico. Eu duvido o terreiro de Umbanda que cobra dízimo. O que nós estamos fazendo de uns poucos anos para cá é pedir uma taxa colaborativa chamada de mensalidade. Mas, na verdade, é uma taxa colaborativa. Por que é uma taxa colaborativa? Porque é diferente de um clube de piscinas, onde se tu não pagar, tu não toma banho de piscina. Aqui não. Aqui
Casas como a minha, com 50 membros, 50 filhos, 2, 3 paga no máximo, 1, 2. Tem meses no 13º que uns 4, 5 paga. Mas aí a gente já tem 3 contas de energia elétrica atrasada. Ou 4, vencendo, cortada a energia. E essa é a realidade da maioria dos terreiros. É a realidade da maioria dos terreiros. Ah, mas tem lá o Pedro da Oxum do Ocô, sem querer citar nomes, né? Porque ele sabe que é um grande templo. Que bom! É um grande sacerdote. Ele, Pai Cleon, etc, etc. Muitos outros merecem o que tem. Estão numa região de Porto Alegre onde muitas pessoas que são mais abastadas adentram para esses terreiros, contribuem nesse terreiro, mas não como dízimo, contribuem porque se interessam pela causa. E ali, como são profissionais liberais, são empresários, etc., então, graças a Deus, Olodumare, como se chamar, Jeová, então tem-se um poder econômico melhor. Entende? 99,9% dos templos de religião há um passo de 3 terreiros por rua são de pessoas pobres que mal trabalham para sustentar seus filhos carnais, pagar seus impostos, que são muitos, tá certo? O que lhes sobra por esse cunho religioso, fraternal e caridoso, fazem doação para aqueles que procuram ali o seu templo. E muitas vezes, quando não tem mais dinheiro do seu bolso, do que lhe sobrou do seu salário, porque tem que trabalhar fora, eu não vejo padre da Igreja Católica indo trabalhar de manhã cedo às 6 horas da manhã para pegar um ônibus para ir para uma firma, mas eu vejo pai de santo, eu vejo mãe de santo. 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, na fila, tomando chuva, tomando temporal e trabalhar numa empresa, porque ele não tem salário. Agora o padre tem, sei lá mais quem tem, entende? E aí o que lhe sobra desse salário, que ele ganhou a muita custa, não foi batendo papo com ninguém, ele ajuda as pessoas. Ele ajuda aquele filho que não tem condições de fazer uma obrigação que a gente chama é algo de cunho religioso, uma iniciação, porque o orixá está cobrando, está pedindo, e a pessoa sabe que aquilo é importante e fundamental. Então ela tira do seu bolso, ela fala com os outros irmãos quando ela não tem mais dinheiro do seu bolso, e coloca naquela necessidade. Gente, dia 2 está chegando, pensem muito bem no seu voto. O que está acontecendo com os políticos e os candidatos a políticos é o de sempre. Promessas vãs, muito filosóficas e pouco práticas. Onde depois que se entra para lá, o que vale é o poder econômico. É o poder econômico. Porque se fosse uma paridade, eu gostaria de ter uma audiência com determinado político. Está lá na agenda. Reunião com o João Carlos, pai de santo desdentado, pobre, barbudo, lá da cidade de Gravataí, uma casa caindo aos pedaços, porque é assim que sou, é a verdade. Tá? A reunião com o proprietário, o representante da General Motors de Gravataí. O que o senhor que está aí do outro lado acha que ele vai dar preferência? Com quem ele vai achar que ele está falando que ele tem que se portar melhor? Ele já chega lá já de 4 pés na frente do empresário da GM. Ele já chega lá querendo se dar bem, ter um cargo futuramente dentro da GM. Sei lá o quê. Entende? Então, o poder financeiro sempre valeu mais alto. E os trabalhadores, que é esse que pega o ônibus 5 horas da manhã para ir trabalhar, dentro da própria GM, esse que se exploda. Só que eles não sabem que quem fabrica o veículo, ou que quem fabrica isso ou aquilo, ou quem vende o produto, e quem paga o imposto, que paga o salário dele, que paga a manutenção de toda aquela coisa lá, é o trabalhador. O rico ganha dinheiro e manda para o exterior. Ou tu acha que ele vai comprar bolachinha recheada no supermercado? Que aquilo ali vai gerar imposto. Ele vai gastar a grana dele que lhe sobra lá viajando, sei lá para onde, no outro país.
Então, essa questão social deve ser pensada pelos políticos. Entende? Eu sei que tem 7 pessoas me assistindo agora, porque tem um número ali, mas esse vídeo eu tenho certeza que muitos vão compartilhar, e peço que compartilhem. Eu já estou aniquilado aqui, entende? O meu templo aqui, que era um templo que atendia cerca de 30, 40 pessoas por semana, pessoas desesperadas, que muitas vezes não tinham o que comer, e a gente ia no armário e tirava 1 quilo de arroz, ou dividia o quilo de arroz que tinha com essas pessoas, está cerceado o seu direito. Não pode mais dar sessão, não pode o tambor avisar que, ó, tem sessão aqui hoje, tem um prato de sopa. Eu estou aqui, ó, até fiz questão. Ali fica aquele panelão, ó, 50 litros. É feito no fogão a lenha. Toda sessão a gente faz letilha, a gente faz sopa, a gente coloca um pão, a gente coloca uma mesa farta aqui, seja para o advogado comendo do lado do morador de rua. Porque quem vem no meu terreiro sabe que vem morador de rua. E o advogado come do lado e às vezes no mesmo prato do morador de rua. Vai ali, passa uma água na torneira e já vai ali e serve mais sopa. Aqui, ó, o pessoal se serve. Entende? E esse direito foi cerceado. Porque a exigência de papelada começou por uma. Mas, pelo que eu já investiguei, isso não termina mais. Já são mais de 20 terreiros em Gravataí notificados por essa questão. Igrejas evangélicas, centenas. Tá certo? Então, o que é que eu estou pedindo? Lei é lei. Cumpra-se a lei. Desconhecíamos essa lei. Estamos sendo pegos de surpresa. As federações que sabem vir vender certificado para pendurar na parede, dizendo que esse certificado é suficiente, agora, ó, se mandaram. Tu não ouve as federações falar esse tipo de coisa. Não ouve. As federações com o teu dinheiro, sacerdote, com o dinheiro do sacerdote, muitas vezes não, porque os filhos fazem uma vaquinha, como eu já fiz aqui, tá? Para pagar um certificado e pendurar na parede e achar que está resguardado porque o fulano da federação disse que aquilo era suficiente, tá? Ele não te avisou que tu não escaparia de outras leis. Ele não te deu um panfleto, ele não se deu o trabalho de pegar uma folha de ofício, pelo amor de Deus, e tirar um xerox e dizer, ó, aqui, ó, essas leis tu tem que se adequar. O certificado é importante ou não é, tá? É bom tu ter como representante, né? Mas aqui estão as leis. Ou disponibiliza um site, não tem um site de nenhuma federação que esteja disposto a essas obrigatoriedades. Por quê? Porque eles querem guardar isso aí às 7 chaves para que tu se filie naquela federação, então tu vai ter acesso. Terreiro que não tem condições de pagar 300 e poucos reais por um certificado, não tem acesso a essas leis. E também não tem acesso a essas leis, porque quando tu toma no teu, que tu é chamado no fórum, que tu liga para a federação e diz para ti, olha, é o seguinte, tu tem que pagar um advogado. Nós podemos indicar um para ti. Tá certo? Então, cadê as federações? Cadê as federações? Não ouço falar de federações. Ouço falar de federações fazendo caminhada. Fazer caminhada. A gente não está falando de um spa, minha gente. A gente não está falando de um programa para as pessoas emagrecerem, que tem que fazer caminhada. Ficar tudo de branco andando na rua, cantando hino da Umbanda, não vai fazer diferença. Pode ser uma atitude, mas por si só não vai nos alertar sobre essas leis que temos que nos enquadrar. Então use esse mecanismo que eu estou usando, não estou pagando nada aqui, cara, a não ser a minha energia elétrica aqui e a internet. Faz o que eu estou fazendo aqui, ó. Vocês não vão gastar dinheiro nenhum. Chega e diz, ó, é o seguinte, pessoal, quem é associado à minha federação ou quem não é, eu vou dar barbada para vocês. É obrigatório isso, está aqui no disposto tal, no inciso tal, vocês têm que se adequar a isso, só o papel da minha federação não vale. Entende? Aí os templos vão correr atrás, antecipadamente.
ou vamos fazer o que eu acho que nós vamos fazer. Se o povo se juntar, não só comigo, mas em grupos, e a gente conseguir juntar o maior número de pessoas e fazer uma audiência pública, porque a lei nos reserva esse direito. Essa mesma lei que nos enquadra, ela reserva esse direito da audiência pública. Nesta audiência pública, com representantes desse povo, nós sim vamos poder dizer, essa lei ela é inconstitucional a partir do momento que ela cerceia o direito de prática religiosa. Ah, mas não sei o que, o barulho... A prática religiosa está intrínseco nessa parte religiosa, nessa prática religiosa, esse tipo de atitude. Como é que chama aquele negócio que o pessoal da Igreja Católica faz, que anda com uma padiola nas costas? Procissão? Aqui em Porto Alegre tem a procissão do Navegantes, é gigantesca. Tá? Então agora vamos proibir aquele ato religioso, folclórico e centenário de o povo sair de dentro do terreiro e ir para a rua, cantando ladainhas, porque essas ladainhas vão até o ouvido das pessoas que moram nas casas. O ruído produzido por elas vai e é acima dos decibéis permitidos. Então, em vez de fazer essas... até esqueci o nome, das pessoas caminhando na rua, tá, como se fossem passeata, vão fazer dentro da igreja? Como isso? Se o objetivo daquilo já é fazer para que outros fiéis sejam despertados. Ninguém vai obrigar as pessoas, tu tem que se converter. Mas ali sim alguns são, não vou dizer que convertidos, mas começam a ter interesse. Então essa integração que é feita das religiões, porque não é uma só, fala-se em 3 mil no mundo, das religiões com a sociedade, ela é parte fundamental para a sobrevivência dessa religião. Entende? Um branco de olho azul, descendente de alemães e portugueses, falando isso para vocês. Por quê? Porque na comunidade negra liberta em 1888, se eu errei a data, vocês me digam, tá certo? Vocês me digam. Ali se deu liberdade para o negro, mas não se deu um isqueiro desse aqui para ele se virar no mato. Ou uma caixa de fósforo. Ou alguma forma dele poder se alimentar, se defender de predadores, etc. Então esses negros saíram como zumbis na cidade sem ter o que fazer. Estavam libertos, mas não tinham onde morar, não tinham o que comer, não tinham o que vestir. Não tinham referência, porque muitos eram criados dentro de fazendas, no período do charque, ou da cana-de-açúcar, ou do café, etc. O café é pouco, porque depois os italianos tomaram conta nessa questão da libertação dos escravos. Mas nesta lógica, se libertou os negros e se deixou eles assim, ó, totalmente desamparados. Isso os antropólogos sociais estão falando. Não sou eu, um velho burro aqui, ó. Entende? Sem cultura. Os antropólogos sociais, os cientistas sociais estão falando, se libertou os negros e se deixou eles com uma mão na frente e a outra atrás, literalmente. Porque nem roupa tinham para vestir, eram sacas de trigo que eram abertas, os buracos para enfiar o braço e servir como camisa, um buraco para caber a cabeça, e embaixo a mesma coisa. Entende? Ninguém diz assim, não, para aí, agora nós vamos seguir. Vocês têm uma religião? Até vou usar um termo pejorativo. Ô negrada, vocês têm uma religião? Aquela que vocês tinham lá na África, que a gente viu, estudou tudo primeiro, tá? Viu como é que era, como é que não era, estudou vocês, a religião de vocês, o comportamento de vocês, e depois obrigou vocês, durante centenas de anos, a bater cabeça para o nosso Deus, da nossa forma, do nosso jeito. Caso contrário, vocês eram queimados na fogueira, vocês eram arrebentados por cavalos, ou vocês eram, enfim, torturados de toda a forma. Nós estamos querendo dar para vocês o dia de vocês fazerem a religião de vocês. Só que não é só pela vontade, nós vamos dar estrutura para você. Nós vamos fazer aqui uma parte da cidade, vamos devolver para vocês que nós tiramos, já que nós roubamos um país inteiro de vocês, um continente inteiro de vocês. Nós vamos devolver um pedacinho aqui. Entende? Porque o negro não ia atravessar a nado o mar para chegar de volta na sua terra, que já tinha sido roubada
ou que já tinha sido invadida e colonizada por outros países. É só estudar um pouquinho, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Então esse negro se viu perdido. E está perdido até hoje. Porque se tu olhar dentro de um terreiro de macumba, como o pessoal diz, vocês vão ver 95% ou 99% de brancos fazendo a religião do negro. Porque o próprio negro teve vergonha da sua religião, teve vergonha da sua cultura e até da sua etnia, e foi fazer coisas de branco. Religião de branco. Então isso deve ser refletido na sociedade. Até quando essa religião milenar, datada do princípio do mundo, anterior a todas as outras que estão aí, ela vai ser aniquilada desse jeito. Tá certo? Gente, desculpe as minhas palavras. Eu tinha muito mais coisa para falar. Eu, quando falo fruto de indignação, eu às vezes me perco e me perco muito. Mas o que eu quero é criar um debate aí entre os meus irmãos para que façam pressão nos seus candidatos, que agora, domingo, estão na porta da sua casa tomando café com vocês, comendo o bolinho de chuva de vocês, tá? Pegando a criança de vocês no colo, falem isso para ele. Vem cá, tchê. E a nossa religião, como é que fica? Ah, eu vou olhar por você. Não, olhar, qualquer um olha. Eu quero saber qual o projeto que tu tem para manter a dignidade do povo de religião. A dignidade. Não ser tratado como se fosse um louco demente que tem que ser trancado, porque até os loucos é proibido falar agora, viu? Não se pode mais ter casa para loucos. Eles não são mais tratados como os loucos. Os loucos foram libertos, né? Não são mais aprisionados. Agora nós estamos sendo aprisionados. Esse debate ele tem que sair daqui. Tenho certeza que outros também estão indignados, porque estão deixando de trabalhar com o seu guia de Umbanda, dar o passe nas pessoas que necessitam, desesperadas, tá? Que muitas vezes não tem nem emprego, nem o que comer dentro de casa. Não digo que todas, porque a dor ela não é só de fome. Muitas vezes a pessoa ela é rica, como eu recebi aqui muitos já. Rico de vir com segurança na minha porta. E a pessoa chegar, entrar ali para dentro e chorar na frente de um preto velho. Chorar. Contando coisas que ela não contava para ninguém. Ou o preto velho falando, ou outra entidade qualquer dizendo, olha minha filha, tu sofre disso. A tua ferida é essa. E ela chorar desesperada. E ali ser curada pelo confronto com uma realidade. E entre outros, que vocês sabem. Então o que acontece? Esse debate tem que continuar, gente. Tem que continuar. Esses grupos de WhatsApp para botar fotinho de Xangô, que é feito pela internet, Xangô bem branquinho, bem bonitinho. Eu não acredito que uma deidade tenha que ter cor. Na minha concepção, entende? Eu acredito que uma deidade, um Deus, ele seja formado de luz. Mas, enfim, mas essa coisa de esbranquiçar os orixás e etc., também está errado nesse sentido. Não que tenham que ser negros, é isso que eu estou dizendo. Mas essa identificação ela tem que rolar. Porque a nossa religião é feita em torno da comunhão das pessoas, em torno da irmandade, preservando o nosso passado, a nossa ancestralidade e cuidando do nosso futuro, que são as crianças. As crianças para nós não caem no chão. Um irmão cuida do filho do outro, porque vê ali o futuro. Vê ali o futuro da sua etnia, da sua raça, sei lá como queira chamar. No caso, todos somos humanos, né? Então, nesse sentido. E isso tudo é feito em torno do alimento, que é o que nos mantém vivo e dá prolongamento, né, dessa comunidade. Não deixem tirar isso de nós, minha gente. Por favor, pressione os seus candidatos. Quem ganhar ou quem perder, pressione quem perdeu. Porque não perdeu, a pessoa teve exposição lá, a pessoa conversou com o seu partido, a pessoa para ser candidato a candidato, ele teve que ter um destaque dentro do seu partido, tá certo? Então aquele partido político que tem um viés ideológico politicamente, e esse viés ele é em cima das classes sociais. Tem que ser. Seja de direita, de esquerda, de centro, eu não entendo de política. Pressionem os candidatos, os que ganharem e os que não ganharam. Porque os que não ganharam têm poder lá dentro, sim.
prefeito, seja A ou seja B ou seja C, independente de que seja do teu partido ou não, pressiona o prefeito. Vem cá, prefeito, e daí? Já não temos saúde, já não temos educação, tudo precário. Já não tem esgoto em muitas cidades, já não tem segurança. Os traficantes tomaram conta. Aqui do meu lado, aqui eu tenho um mini hospital, houve uma guerra de tráfico aqui de fuzil e metralhadora. Que até a polícia virou em perna. Correu. Então já não tem isso. Aí estão tirando a última instância, o último galinho da beirada do barranco dessas pessoas, desses cidadãos, que é a religião, é a sua identidade cultural e religiosa. Aquele sacerdote ou sacerdotisa que fazia essa questão de orientação, de dar uma palavra amiga, de dar um abraço que seja, esse está sendo cerceado seu direito de praticar sua religião. Então, me perdoem novamente, eu me estendo mesmo, é o meu jeito, tá certo? Espero que isso se reflita aí, pelo menos em uma pessoa. Onde uma pessoa entendeu, para mim tá ótimo, tá certo? Eu também peço desculpa, porque normalmente o que eu faço aqui no YouTube, no Periscope, em outras redes sociais, é falar de religião, é explicar temas que são tidos como tabus para algumas pessoas, de forma mais simples e sem deturpar o sagrado, sem adiantar temas que essa pessoa vai conhecer ao longo dos anos, porque precisa de muitos anos para a pessoa ter maturidade religiosa. Tá certo, meus irmãos? Agradeço a todo mundo que ficou comigo aqui. Se quiser compartilhar esse vídeo, eu vou ficar muito feliz. Nem que ele seja criticado por outras pessoas, vai dizer, pô, mas esse cara aí, ele não sabe nem falar. Tá? Mas quem souber falar, fale em cima dessa questão. Nem que seja para me criticar. Critica, ó, aquele alemão lá, ó, alemão é como é chamado loiro aqui. Tá? Aquele cara lá, ó, ele é um baita de um burro, porque isso ele falou errado. E fale o certo, então. Tá certo? Muito obrigado mesmo. Desculpa alguma coisa, não quis ofender ninguém. Não estou falando isso de forma que deva ser descumprida a lei, não. Eu estou dizendo que façamos as coisas em cima da lei e dentro do nosso direito. Nos organizemos enquanto... eu não vou chamar de classe, porque classe é muito estranho, né? Enquanto seres humanos que somos, dentro do nosso credo, pessoas que simpatizam com essa ideologia de que as pessoas não podem ser simplesmente aniquiladas, que tem que se preservar a cultura. O que tem Secretaria de Cultura aí, né? Tem Ministério da Cultura para pagar show de músicas de palavras de baixo calão. E chamam isso de cultura. Vamos falar da cultura do negro, ou até mesmo do branco que já está na religião. Eu estou cansado de falar que essa religião é do negro. Não, essa religião é dos seres humanos. É dos seres humanos. Tá? Então, faça que essa máquina do Estado, que ganha bilhões, porque, pelo que eu sei, o show, não sei de qual cantora lá, foi de 1,5 milhão de reais. 7 milhões de reais por uma peça do Jô Soares. Eu não sei se estou falando bobagem. Se tiver, vocês me corrijam. Pega esses 1 milhão de reais e diz, ó, vamos bancar aqui um troço aqui para defender esse povo. Tá certo? Vocês vão promover a cultura muito mais no país. Tá? Que isso chegue ao ouvido dos políticos também. Não sei do que vai dar. Só peço perdão se alguma pessoa se sentiu ofendida. E vamos fazer as coisas dentro da lei, vamos se reunir, vamos fazer uma audiência pública aí com esses políticos que vierem a assumir, não sei se no próximo ano, não sei qual é a data que eles assumem, mas vamos fazer essa discussão sim, uma discussão sadia, tá certo? Muito obrigado a todo mundo, muito obrigado. Compartilhe meu vídeo, por favor. Eu botei meu WhatsApp lá, caso alguém tenha alguma dúvida e queira falar comigo, tá certo? Tá lá, é João meu nome. E venha conversar comigo, vocês vão ver que eu sou um cara tranquilo, não falo desse jeito. Muito obrigado, viu, a todos. Uma boa noite, um bom descanso.